Oi, Tati, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me escutando bem, gente? Dá pra ouvir bem o som? Oiê! Dá pra ouvir bem, Tati? Vou só esperar você me dar o feedback pra eu começar a falar aqui. Tudo bem também. Dá pra me ouvir, Tati? A conexão tá boa? Ah, tá sim, então tá. Chegou aqui que tá boa. Muito bem, gente. Boa noite. Como vocês estão? Espero que bem. Feliz ano novo a todos. Primeira live de 2022 pelo calendário gregoriano, né? Não pelo calendário astrológico, mas vamos que vamos, né? Vamos na onda. Vamos surfar as duas ondas ao mesmo tempo, né? A onda do calendário gregoriano e a onda alternativa. Acho que assim a gente encontra um caminho integrativo, um caminho do meio. Muito bem, então espero que esse novo ciclo seja abençoado, iluminado, próspero, abundante em todos os sentidos, dimensões, para todos nós. E chegou o momento, né, da tão esperada live aqui do trânsito de Júpiter em Peixes. Vocês estão preparados para essa conversa, pessoal? E não podia, né, não ser outro dia senão ontem, que era a previsão dessa live, ou hoje, senão com esse céu, né, com Lua, Júpiter e Netuno em Peixes. Então, já inclusive isso é um prenúncio, né? Fica a dica, é um spoiler do que a gente vai sentir, viver, passar, atravessar no ano de 2022. Tudo que a gente viveu de ontem para hoje, né? De quinta para sexta-feira, de quando a Lua estava no céu em Peixes com Júpiter e com Netuno. Especialmente nos próximos meses, todo mês, quando a Lua estiver em Peixes, a gente vai sentir situações muito parecidas, ainda mais, né, entre fim de fevereiro e março, quando o Sol estiver em Peixes também, quando a Vênus estiver em Peixes também, quando o Mercúrio estiver em Peixes também. Essa temática, né, isso que a gente viveu de ontem para hoje vai ficar mais forte, mais evidente, mais enfático, mais potencializado, tá? Bom, primeiro ponto, para quem não viu o vídeo aqui no feed do meu Insta, né, quando eu falei sobre Júpiter, o ingresso de Júpiter em Peixes, a minha chamada foi: o que aconteceu na sua vida em 2010? Agora se repete. Por quê? Porque os planetas, eles têm os trânsitos pessoais deles, né? Então, por exemplo, a gente tem o trânsito aqui agora, que acabou de começar, do Júpiter em Peixes, e esse trânsito, ele tem duração de 1 ano. E aí segue a roda zodiacal, né? Então, depois de Peixes, a partir de dezembro de 2022 até dezembro de 2023 vai ser o ano que Júpiter vai transitar por Áries, depois de 23 a 24 por Touro, e assim por diante. Então, se a gente pensar que cada ano reflete um signo do zodíaco e a roda zodiacal tem 12 consciências, 12 energias, 12 arquétipos, então se o trânsito de Júpiter em cada signo dura 1 ano, quantos anos vão demorar aí para se repetir o ciclo jupiteriano? 12, né? Matemática. Bem-vindas, oi Carol, oi Flá, queridas, maravilhosas, maravilhosas. Então tô aqui fazendo a introdução, né? E aí dizendo que, por que eu trouxe essa chamada no meu post, né, do Júpiter em Peixes? O que aconteceu na sua vida em 2010 e agora se repete, né? Ou tem a tendência
a se repetir, eu tenho a tendência a recuperar, reviver, revisar, revisitar, realinhar, porque é que nem a roda de Sansara que a gente estuda no budismo, né? Digamos que a gente tem um roteiro para viver na nossa jornada, na nossa vida, e de tempos em tempos esse mesmo roteiro, essa mesma história, essa mesma biografia, ela vai sendo trabalhada em camadas, em nuances, em dimensões. Cada camada alcançada de um nível consciencial daquele mesmo, daquela mesma questão, situação, dinâmica, vivência, experiência, nos leva a adentrar uma camada mais profunda, né, da cebola, uma camada mais profunda daquele cerne, daquela essência, daquele âmbito, daquela questão. Então, qual é a questão que está sendo trabalhada aqui do Júpiter em Peixes? Primeiro, vamos olhar, fazer essa retrospectiva nas nossas vidas e pensar o que aconteceu há 12 anos atrás. Então, se a gente está falando de 2022, menos 12 dá o ano de 2010. Então, o Júpiter, ele pode ter entrado, eu não lembro de cabeça, não lembro de cor, ele pode ter entrado em Peixes em dezembro de 2009 e com certeza ele ficou até novembro ou dezembro de 2010, tá? Então, o que aconteceu? Com certeza, de janeiro a dezembro de 2010 na vida de vocês. E para quem estuda astrologia, tô vendo várias alunas minhas aqui, onde especificamente você tem Peixes no seu mapa astral. Porque foi ali, nesse setor, que o Júpiter transitou, que ele atuou, que ele ativou a consciência dele na sua vida, né? E vamos lá então, né, no beabá, do começo, vamos começar do começo. Quem é Júpiter, afinal? Que raios, né? Quem é Júpiter? Quem é esse ser? O que é isso? Inclusive, gente, enquanto eu tô falando aqui, quem quiser escrevendo, enviar pergunta, dúvida, sugestão, pode ir colocando aqui. Inclusive, coloquei a caixinha, né, nos stories e uma seguidora enviou uma pergunta que eu vou responder aqui no final do vídeo, tá bom? Então, Júpiter, ele é Zeus, né? O Júpiter, ele é regente de Sagitário. O Júpiter, ele é um planeta que traz a expansão. A palavra dele é expansão, crescimento, otimismo, positividade, bênçãos, sortes, alegrias, prosperidade, abundância, colheita, dharma, né? Entendendo sorte aqui não como algo pluft, né? Que misteriosamente, aparentemente, acontece para o meu bem. Se a gente trazer uma visão, né, autorresponsável, autoconsciente para a nossa vida, a gente sabe que nada cai do céu por acaso, porque o acaso não existe, porque tudo é uma sincronicidade. Tudo tem uma relação de causa e efeito, todo ato está interconectado com um resultado, toda ação tem uma reação, todo plantio tem uma colheita. Então, em termos de planetas na astrologia, o Saturno é o nosso plantio, é o nosso trabalho desafiador, digamos assim. O Saturno é a nossa montanha, que a gente se propõe a escalar de forma análoga, falando aqui. E o Júpiter, ele é o resultado, a conquista. O Júpiter é o desfrutar dessa montanha que a gente se propôs a escalar. O Júpiter, ele é o resultado, o Júpiter, ele é a bênção, o Júpiter é a vitória, o Júpiter é a conquista dos nossos percalços, dos nossos desafios, das nossas dificuldades, né? Da nossa perseverança, da nossa persistência, da nossa resiliência, da nossa paciência.
O Júpiter, ele é como se fosse a cereja do bolo, né? O Júpiter, a roda da fortuna. Então, ele traz uma compensação, né? Nas constelações sistêmicas, a gente chama de compensação. É como se o universo, o divino, como vocês prefiram, queiram chamar, como faz sentido para vocês, ele falasse, cara, olha, eu tô vendo o esforço desse terráqueo, né? Eu tô vendo que ele tá comprometido, eu tô vendo que ele tá tentando. E Saturno, né, é Cronos, é o senhor do tempo, é o senhor do karma. Então, o Saturno, ele tá vendo o quanto a gente tá se entregando, fazendo o nosso melhor, o nosso possível. E aí, no tempo do tempo, Cronos, no tempo do tempo, no tempo não necessariamente do nosso ego, no tempo não necessariamente da nossa criança ferida, no tempo não necessariamente da nossa ânsia, né? Mas no tempo do tempo, no tempo divino, no tempo de maturação do ser, no tempo de maturação da alma, no tempo em que o espírito estiver pronto para crescer, Júpiter, expandir, romper, liberar, né, daquela casca, daquele núcleo, daquele ponto consciencial. Então, quando o Saturno entende que aquela semente está pronta, ela frutifica, ela floresce, e aí a gente pode desfrutar da colheita do plantio, ok? Deixa eu ver aqui o que vocês estão escrevendo. Eu tô chocada, Bea. 2010 foi um ano divisor. Olha o termo que ela usou, né? Divisor de águas, peixes, né? As águas piscianas. E sinto que muitas vezes volto lá para organizar certos pontos. E faz sentido demais, porque exatamente agora estou podendo ir aos poucos soltar. Muito legal, Tati, né? Seria legal se você pudesse, não sei se você sabe, olhar com mais profundidade para onde você tem peixes no seu mapa astral. Porque é isso, agora é como se a gente estivesse tendo a oportunidade de dar um salto quântico na consciência jupiteriana a partir do nosso trabalho saturnino. Porque não vai vir do nada, ao acaso, porque esse acaso não existe aqui. A gente está falando de autorresponsabilidade, autoconhecimento, autoconsciência. Então, e muitas vezes o que parece ser ao acaso que acontece nessa vida agora, nessa encarnação, né? Não é ao acaso, é porque foi plantado em outras existências, em outras encarnações, em outras dimensões, em outros planos, né? Isso aqui é um plano de vários planos que a gente coexiste ao mesmo tempo e espaço, que não é linear, certo? Então, deixa eu ver aqui, ó, uma situação específica, e é muito doido porque vai ser minha revolução de Júpiter esse ano. Então, quem tá passando pela revolução jupiteriana, mais forte ainda, quem tem planetas pessoais que são Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, são muito atingidos pelo trânsito de Júpiter. Quem tem Lilith, quem tem Quiron, quem tem roda da fortuna, quem tem nó do sul e nó do norte, né? Cabeça e cauda do dragão. Então, pessoas que têm esses pontos que eu falei, muito provavelmente, né? E o próprio Júpiter, que é a revolução jupiteriana, vão sentir muito forte essa energia, essa consciência jupiteriana chegando na vida. Bom, e aí é que tá. Esses devem estar pensando assim, caramba, então isso é muito bom, né? Então o Júpiter, ele é maravilhoso. Então o Júpiter, ele é massa. Olha aí, ó, meio do céu. Então, vou pegar esse exemplo que a Carol trouxe aqui do meio do céu dela, que é peixes, né? Lembrando que, Carol, você, né, tem certeza que ele está na casa 10 ou ele está entre a casa 9 e a casa 10, o peixes? Porque a cúspide, que é a linha, né, que define uma casa da outra, a cúspide pode estar em peixes, mas um rabinho, uma partezinha do peixes pode estar na casa 9 também.
ou até na casa 11, a depender, né, do mapa, se tem signo interceptado. Se você puder trazer, complementar essa informação aqui para eu complementar, né, a minha palavra, te agradeço, né? E aí a Tati escreveu aqui: justo, Bea, eu tenho Sol em Peixes, olha lá. E já vi que a conjunção de Netuno e Júpiter, eu vou falar sobre isso. Calmem, eu vou falar sobre isso. Vamos pegar meu Sol. Pois é, Tati, você é o exemplo que eu acabei de dizer. Quem tem Sol, Marte, Mercúrio, Vênus e Lua em Peixes vão receber muito forte essa influência, né? Então, no caso do Sol, que é o caso aqui da Tati, né? Então, vamos lá. Será que o Júpiter, ele só é coisa boa e positiva? Nada na vida é só um lado, né? Tudo tem dois lados. Então, se a gente trabalha a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, a gente sabe que, né, tudo é polarizado, tudo é oposto complementar. Complementariedades. Então, a luz não existe sem a sombra, o quente sem o frio, o claro sem o escuro, o feminino sem o masculino e assim por diante, né? O peixe sem o virgem não existe. Então, onde vai ser muito afetado na nossa vida com o trânsito de Júpiter é tanto no âmbito pisciano quanto no âmbito virginiano também. Pois é. E aí, então, no caso da Tati, que falou aqui que tem Sol, então, vamos lá, qual que é o lado B dessa história jupiteriana? Se o Júpiter, pelo lado Maravigold, é prosperidade, sorte, que já aqui desmistifiquei a sorte, né? Já disse que a sorte não é o acaso, que não cai do céu, a sorte é a colheita de um plantio saturnino, é a reação, é o resultado dármico, né? Positivo de um karma, tanto negativo quanto positivo, porque karma é uma energia neutra que a gente coloca através do nosso livre-arbítrio, bem realizado, né? Dessa ou que tá vindo de outras vidas e encarnações há um tempo. E aí o que acontece, né? Então ele é essa sorte, essa prosperidade, essa abundância. O ponto principal é Júpiter, ele expande, a palavra dele é expansão, crescimento. Onde ele toca é como se a gente estivesse com uma lupa, uma lente de aumento e tudo ganhasse uma proporção muito maior, muito mesmo, uma proporção giga. Sabe aquela história do não faça tempestade em copo d'água, ou então foi a gota d'água que transbordou aquilo que já estava cheio? São analogias que servem aqui para o caso jupiteriano, ou seja, uma coisa que é pequenininha se torna algo gigantesco. Tá, e isso é bom? Não necessariamente, porque exatamente, né? Não faça não faça uma tempestade em copo d'água, né? Então, Júpiter, de repente, expandir, crescer algo pode ser muito bom. Por exemplo, quem tem Júpiter na casa 10, que é o caso da Carol, né? Ela vai explicar aqui embaixo, se tá na casa 9, casa 10, vai ter o quê? Uma grande expansão na carreira, no propósito, tanto na realização, né? E conquistas aí de objetivos, metas, projetos, realizações profissionais, pode ter aqui uma expansão na relação com o pai externo, o pai interno, pode ter uma expansão, um crescimento na própria atuação profissional, no reconhecimento social, no status social público, na notoriedade pública. Também pode ter promoções, né? Aumentar, expandir a sua atuação dentro daquela esfera. Então, você ganhar um cargo maior de chefia, de liderança, de autoridade. Enfim, tudo isso são temas de casa 10, né? Ao mesmo tempo, você vai expandir a sua responsabilidade, né? Vai expandir a sua vulnerabilidade, de certa forma, de receber, né, esse reconhecimento público.
Bom, e aí o que acontece? De repente, por expandir tanto, por crescer tanto, você vai pegar mais coisas do que você consegue dar conta, né? De repente, a sua ambição de casa 10, né, capricorniana, que ambição também não necessariamente é ruim, a ambição ela, se for trabalhada de forma saudável, ela é muito legal, mas ela pode se tornar uma ganância. Então, essa expansão de casa 10 capricorniana, por exemplo, pode chegar numa pessoa que está ganhando mais, tendo mais atribuições, mais reconhecimento, mas nada nunca tá bom. Ela pode estar insatisfeita, ela pode querer sempre mais. Entende? Então, o lado B. E é isso. Não necessariamente o crescimento e a expansão é só positivo. Às vezes, o crescimento e a expansão pode estar ligado com... é isso que eu acabei de falar, né? Por exemplo, a ambição pode se tornar uma ganância. Já eu dou mais exemplos práticos que vão ficar mais fáceis. Deixa eu ler aqui, que vocês foram escrevendo e eu fui perdendo aqui. A Flávia, amada, vai ficar gravado? Preciso sair da live. Beijo, querida, gratidão sempre. Vai sim, eu vou deixar gravada, Flá. Oi, Leca! Zengol W. Peraí, então, fiquei na dúvida, vou olhar e já te respondo, a Carol. Ai, meu Deus, peraí. Flávia, eu tenho lua em peixes. Eu também, Flá. Ascendente e lua, né? Inclusive, a minha lua é a 0 graus de peixes. Então, quando o Júpiter entrou em peixes dia 29 de dezembro, ou seja, que ele estava a 0 graus de peixes, foi o dia que ele estava assim, ó, expandindo a minha lua, né? E de casa 12, que é a casa de peixes. Então, por exemplo, no meu caso, está expandindo e crescendo muito todas as minhas situações lunares de casa 12, que são questões ancestrais, maternas, psíquicas, artísticas, devocionais, espirituais, enfim, tá? Eu já entro aí, deixa eu ver. O meu fica entre casa 10 e 11, Júpiter na casa 10 em peixes, mas cúspide do peixes na 11, tá? Então, pra você, Tati, né, você vai vendo ao longo do ano, ele começou na 10, que é tudo isso que a gente falou, né? Então, a princípio vai ter uma expansão, um crescimento na sua atuação profissional, alguma questão relacionada à figura paterna, a figuras de autoridade, figuras de chefia, maiores responsabilidades, expansão da necessidade de realizar, de realização pessoal, de realização profissional. E, ao mesmo tempo, pode vir, né, aqui no caso da casa 10, um crescimento de uma ganância, um crescimento de uma impaciência, de uma intolerância, né, o crescimento da paciência, pelo lado positivo, o crescimento da resiliência, da perseverança, o crescimento do foco, né? Agora, o Júpiter, ele, por ser pai de Sagitário também, tanto Sagitário quanto Júpiter, como eles crescem, né? Eles também não têm muita noção de limite, de espaço. Então, eles podem se tornar o quê? Invasivos, né? Não ter a noção. O Júpiter e o Sagitário não tem noção. Então, imagina esse Júpiter querendo expandir numa casa de Capricórnio que tá falando, não, temos que contrair, né? Temos que economizar. E o Júpiter querendo assim, que economizar? Eu quero, abrir minhas asas, eu quero expandir, quero crescer, eu quero voar. E o Capricórnio falando, não, temos que ser mais comedidos, temos que nos contrair, temos que nos reter. Quer dizer, percebe? É uma luta. Enfim, cada caso um caso, né? E depois, quando chegar na casa 11, o que pode expandir e crescer? O seu senso de pertencimento no mundo, a sua cidadania no mundo, as suas amizades, os projetos, as ideias, as causas sociais, o engajamento social, coletivo, a sua capacidade visionária, né? A sua capacidade de fazer pontes, comunicações, conexões. Agora, pode expandir também pelo lado B da casa 11, um senso de não pertencimento, um senso de exclusão, um senso de não se encaixar,
um senso de... uma ferida de não ser normal, né? De ser diferente, se isso não tá bem resolvido dentro de você, né? Pode ativar aí uma ferida, pode expandir, crescer uma ferida da falta de autoaceitação, tá? Aí a Carol fala, cúspide tá 1 grau do meio do céu. Então, bom, Carol, né? É o que a gente falou aqui já de casa 10. Bruna, tenho ascendente em peixes, eu também. Olha aí, ó. Então, quem tem ascendente em peixes, muito provavelmente, antes de chegar na cúspide do ascendente, né? Vai dar uma passadinha ali pela casa 12. Então, se o Júpiter está transitando na casa 12, é muito provável que cresça, expanda, por um lado positivo, a vontade de fazer caridade, doação, amor incondicional, devoção, comunhão com o divino, os dons artísticos, a sensitividade, a sensibilidade, a intuição, o perdão, a aceitação, a gratidão, a compaixão, a empatia, a transcendência. Agora, o que pode aumentar no lado B da casa 12? Fugas, escapes, vícios, amortecimentos, fantasias, ilusões, né? Pode aumentar nossa capacidade criativa, mas a gente pode aumentar também a nossa dificuldade de lidar com a realidade, né? Pode aumentar a nossa capacidade telepática, mas pode também deixar crescer e expandir um senso de desconexão com a realidade, né? Que é uma das realidades possíveis, com a realidade material da existência, certo? Pode expandir os nossos padrões inconscientes ou questões vitimistas, né? De casa 12 e de peixes. Pode expandir a nossa conexão com o cinema, com a poesia, com a música, com a dança, né, com as terapias, mas também pode crescer a algum nível assim melancólico, de tristeza, de depressão, de frustração, de decepção, tá? E aí, depois que passa pela casa 12, chega na casa 1, a casa 1 é o nosso corpo físico, é o nosso cartão de visita, é a nossa autoimagem e a imagem que a gente passa de quem a gente acha que é, do nosso sol, né, externalizado para o público, para o mundo. Então, se o Júpiter cresce, a gente está falando de aparência, de corpo físico, tendência sempre de trânsitos de Júpiter na casa 1, ou quem tem Júpiter na casa 1 no mapa astral, é de um aumento de peso na massa física, corpórea, né? Pode chegar aí a questões de desenvolver obesidade. Agora, se a gente pensar também que o peixes rege os pés, por exemplo, e o aparelho neurológico também, junto com o aquário, né? O aquário mais o sistema nervoso, enfim. Então, podem ter, por exemplo, situações, um aumento em alguma questão dos pés, não sei, não sei o que poderia ser, mas é que, né, quando o Júpiter está ativando a consciência pisciana e o Peixes trabalha com os pés na nossa na nossa anatomia, na nossa, não é biologia, na nossa, entenderam, né, na nossa fisiologia. Então, pode ser que tenha uma tendência a expandir alguma questão dos pés, que pode ser, de repente, sei lá, a própria vontade de dançar, enfim, tá? E aí pode aumentar, né, a nossa massa corpórea, a gente pode ter aumento de peso, como também a nossa imagem, ela vai estar expandida. A nossa autoimagem, que é o que eu acho que eu sou e não necessariamente é o que eu sou, que é o ego, né, muito da casa 1 de Áries, a nossa autoimagem, a nossa autopercepção de eu, que vai estar aumentada e refletida num aumento
da imagem que a gente faz idealizada. Olha aí, pode ter um aumento das idealizações piscianas, né? Um aumento da romantização, dos amores platônicos, né? E aí essa autoimagem, essa expansão da minha ideia de eu, da minha idealização de eu, ela vai estar refletida aí numa lente macro da ideia que eu tenho do outro também, né? Como reflexo, casa 1, casa 7. Então, mas o positivo é que provavelmente eu estarei ganhando o quê? Maiores atenções, um foco em mim. E aí, claro, né? Eu preciso estar consciente do quê? Do que eu quero passar para o mundo. Qual é a imagem? Qual é esse eu? Qual é essa identidade? Essa personalidade que eu quero comunicar. Oi, Lecas, Engoldábil. Exatamente. Ai, meu Deus, pera. Tô sentindo tudo isso. Deixa eu ver o que mais. Tá. Beleza. Então, gente, quem tá entrando agora, se quiser, pode fazer pergunta, tá? Pode trazer dúvidas, informações. Sejam todos bem-vindos. Então, né, eu já nem sei mais onde eu tava, deixa eu ver. Então, explicamos aqui, né, o lado bom e não tão bom do Júpiter, do Peixes também. Agora vamos para as datas, né? Então, o Júpiter, ele ingressou em Peixes no dia 29 de dezembro agora. Ele vai até o dia 11 de maio, tá? Em Peixes. Quando chega dia 11 de maio, o Júpiter começa a retrogradar. Sempre no meio do ano, os planetas sociais, alguns pessoais, por exemplo, calha de coincidir com o trânsito de Marte a cada um ano, de Vênus a cada 2 anos, de Mercúrio sempre 3 ou 4 vezes por ano. Por exemplo, Mercúrio vai retrogradar 4 vezes. Normalmente ele retrograda 3 vezes, mas agora em 2022 vai retrogradar 4 vezes. Então, mas de abril até agosto, setembro, outubro, os planetas sociais e geracionais, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, eles ficam retrógrados sempre, todos os anos, tá? Então, é mesmo, Bruna? O que você tem sentido? Conta pra mim. Tudo isso o quê? Tudo isso que eu falei da casa 12 e da casa 1, é isso que é o seu caso, do ascendente em Peixes? Bom, enquanto a Bruna responde aqui, então, né? Aí chega o dia 11 de maio e o Júpiter começa a retrogradar, tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai encontrar Áries. Ele vai encontrar Áries, tá? E aí a gente vai ter uma passagem de Júpiter em Áries no ano de 2022, né? Do dia 11 de maio até o dia 29 de julho. Então, por exemplo, se você já sabe onde está o seu Peixes no mapa astral, o Áries é a casa seguinte. Então, esse próximo setor da sua vida, ele já vai ser ativado. Reparem, do dia 11 de maio até o dia 29 de julho, que esse setor que vai ser ativado nesse período é um spoiler, é um prenúncio do que vai acontecer de dezembro de 2022 a dezembro de 2023, com o intervalo do Júpiter retrógrado em Touro, em 2023, tá? Deixa eu só ver o que a Tati escreveu aqui. Bea, você falou sobre ativar o lado A e B. Ativa o que preciso? O que preciso integrar? Não entendi muito bem a sua questão, Tati. Se você puder escrever melhor aqui, te agradeço. Mas assim, tudo depende da nossa consciência, gente. Por exemplo, qual é a consciência de Peixes? A consciência de Peixes, o arquétipo, né? A neutralidade. Neutralidade, arquétipo pisciano. Comunhão, conexão, telepatia, intuição, sentimento, sensitividade, mediunidade, amor incondicional, empatia, compaixão, aceitação, gratidão, compreensão, amor incondicional, maternal, feminino,
caridade, altruísmo, né? São questões, qualidades neutras. Agora, por exemplo, o lado A da... Vamos pegar um exemplo bem pisciano. Madre Teresa de Calcutá. Qual é o lado A da Madre Teresa de Calcutá, né? Desse complexo, desse padrão que especialmente as mulheres têm muito, né? É o lado de desenvolver o cuidar, o nutrir, o alimentar, a transcendência do ego, a dissolução do eu, o amor ao próximo, a compaixão, a empatia, né? Agora, se a Madre Teresa de Calcutá dentro de nós, ou se a gente olhar a própria situação, né? O fato, a existência da Madre Teresa de Calcutá, será que se doar, né? Peixes é doação. Se doar tanto ao próximo, significando o lado B, que o Peixes, né, repete muito, o autoabandono, a autoanulação de eu. Será que nesse plano 3D da matéria, do plano, esse plano mundano que a gente vive, se a gente negar, renegar, escapar, fugir das questões materiais, será que esse lado espiritual ele vai estar equilibrado? Então, a palavra sempre é equilíbrio. A gente usou muito tempo a palavra cura, e o Peixes é um curandeiro, o Peixes traz a medicina da cura, mas a gente agora, né, atualizando o nosso vocabulário, a gente pode substituir cura por equilíbrio, por harmonia, né? Então, está equilibrado se doar muito, totalmente ao próximo, sendo que isso significa anular, negligenciar, omitir o meu eu? Tem algo de errado nessa balança, né? Então, o lance é sempre a gente encontrar o caminho do meio da balança. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. Nem um exacerbamento de materialismo e nem um exacerbamento de negação ao plano material. Espiritualizar o espírito, espiritualizar a matéria, materializar o espírito. E integrar, né? Os opostos complementares, a luz e a sombra. Deixa eu ver aqui. Oi, Maria, querida, maravilhosa, maravilhosa, como você está? Saudades. Bruna, às vezes percebo que tenho a tendência a cair no lado não muito positivo, mas rapidamente ressignifico e sigo em frente. Porque é isso, por exemplo, um lado do Peixes, né? Que é a capacidade, a habilidade de sentir, de estar em contato com as emoções. Isso é muito legal, é muito positivo, mas de que adianta ter um lado emocional super exacerbado e o lado racional, né? Que adianta ter 90% de emoção e 10% de razão? Desequilíbrio na balança, né? Então, razão e emoção tem que andar numa complementariedade. Se as coisas estão assim, para mais, para menos, tem algo de errado, tem algo sendo negado, tem algo sendo rejeitado, tem algo sendo excluído, né? E a gente fala nas constelações sistêmicas que o maior sofrimento que a gente pode carregar, existir nas nossas relações externas, como reflexo da nossa relação interna, é excluir algo ou alguém de dentro de nós, né? Quando a gente consegue integrar, aceitar, reconhecer a importância e a existência de tudo na sua totalidade dentro do nosso coração, a gente está em paz, certo? Deixa eu ver. Vai ativar o que preciso aprender, o que ainda não integrei. Se ativar mais forte o lado B é porque ainda não cheguei nesse equilíbrio. Perfeito, Tati, é isso. Acho que estamos na mesma página aqui, estamos falando a mesma coisa, né? Você pegou aí o que eu estava falando enquanto você escrevia, é isso aí. Então, onde eu tava, gente?
Quem quiser pode ir mandando dúvidas, tá? Dúvidas, perguntas. Sim, as datas, né? Então, olha lá. Aí, né, o spoiler do Júpiter em Áries, do dia 11 de maio ao dia 29 de julho. Aí, o que acontece? Do dia 29 de julho até o dia 21 de dezembro de 2022, quando a gente vai ter o solstício de verão próximo, né? Porque a gente tá no verão de agora. O Júpiter volta a transitar em Peixes, certo? E aí é que tá, né? O que aconteceu nas nossas vidas em 2010, nesse período, certo? Especialmente de dezembro de 2009 a maio de 2010 e depois de julho de 2010 a dezembro de 2010, especialmente nessas datas, tá? Então, agora, talvez se repita, não totalmente igualzinho, mas aquela coisa, né? O que não está resolvido, retorna. Então, aquilo que não foi devidamente aprendido, o universo dá um jeito de retornar na nossa vida, às vezes um pouquinho diferentinho, só pra gente ver se a gente o que a gente precisa ressignificar. O que a gente precisa ressignificar, certo? Que mais que eu ia falar pra vocês, né? Deixa eu ver quando. Nossa, gente, já foram quase 45 minutos. Caramba, uau! Ó, vou ficar só 1 hora, tá, gente? Então temos mais 15 minutos. Quem quiser fazer pergunta aqui. Sobre o trânsito de Júpiter em Peixes. Bom, eu falei ali aquela hora, dei uma pincelada, né? Mas acho bom reforçar aqui que na astrologia nada é isolado, assim como na vida também, né? Então tudo tem uma polaridade oposta, complementar. Então, se o Júpiter vai ativar esse crescimento e expansão na área de Peixes, consequentemente, qual vai ser a área oposta complementar que vai ser expandida também? Virgem, tá? Então, né, e o que é? O Peixes é a água, o Virgem é a terra. Então, são as questões da espiritualidade e as questões da materialidade. Espiritualizar a matéria, materializar o espírito. Como é que eu encontro o equilíbrio entre, né, o método, entre a forma, a linguagem, entre o detalhe e aquilo que é invisível, que é macro, entre o micro e o macro, entre o subjetivo, entre o imensurável, entre o invisível, né, e entre o palpável, né, entre o tato, entre o mistério, a magia, o místico, o inexplicável, o irracional e o virginiano racional, lógico, sistêmico, estruturado, né? Então, automaticamente essas duas consciências, arquétipos e energias vão ganhar o quê? Uma expansão, um crescimento. E onde essas duas energias estão sendo trabalhadas dentro de nós? Que setor do nosso mapa astral rege Peixes e Virgem, tá? Oi, Dri, amada. Um beijo pra você, Miglis, maravilhosa. Que mais, gente? Estamos terminando, estamos nos encaminhando ao fim. Dúvidas, informações? Enquanto vocês não escrevem, vou responder aqui uma dúvida que foi enviada na caixinha que eu coloquei nos stories, tá? Uma seguidora escreveu pedindo para eu falar. Olha aí, né? Chegou o momento do Virgem. A pessoa de Lua em Virgem chega, a gente falando do Virgem, o oposto complementar, e eu respondendo a questão, né? Ela disse para eu falar sobre... Ela tem Saturno, Júpiter e Plutão em Virgem na casa 4. Então, muito provavelmente eles estão numa conjunção. A casa 4 é a casa de Câncer,
A casa 4, ela fala da nossa ancestralidade, passado, mãe, feminino, águas, emoções, criança interior, ferida, carências, ausências, codependências afetivas, vínculos, laços, cordão umbilical, a nossa capacidade psíquica, subjetiva, poética, psicológica, nutrição, alimentação, segurança, especialmente emocional, né? E algumas cositas mais, né? Dá pra ficar um tempão aí explorando os arquétipos e consciências de cada signo e casa. Mas então, basicamente é isso, né? E aí vamos pensar, Saturno ali. Primeiro, Saturno, como eu falei aqui no começo do vídeo, é o Cronos, é o senhor do tempo, é o senhor do karma. O Saturno, ele traz uma castração, uma limitação, uma responsabilidade, um comprometimento, onde a gente precisa se superar, desenvolver paciência, resiliência, superação, os limites, tá? O Saturno é a contração, a restrição, é a forma, matéria, é a realidade nua, crua, bruta. Então, provavelmente, quem tem só por ter Saturno na casa 4, provavelmente tem uma infância com uma figura de autoridade, que é representada pelo Saturno, de muita importância. Essa figura de autoridade pode servir como um mestre, né, que inclusive o Júpiter também exerce essa função. Só que o Júpiter exerce uma função de mestre filosófico, professoral, uma maestria, uma guiança, uma orientação, uma figura até muitas vezes que a gente busca religiosamente. Já o Saturno, ele pode ser uma figura de autoridade autoritária, controladora, né? Repressora, opressora, castradora, certo? Então, ter esse Saturno na casa 4 já mostra que provavelmente o pai, a mãe, o avô, a avó, alguém do âmbito do núcleo familiar de sangue, né? Casa 4, casa da pátria, pátria, pater, pai, né? Patriotismo, pai, mãe, paternidade, paternalismo. Então, alguma figura aí desse clã exerce esse posto, né? De autoridade que pode beirar o autoritarismo, que pode ser retrógrado, e se provavelmente estiver retrógrado é uma confirmação, né? Agora, Saturno em Virgem, mais ainda, porque Virgem é o signo mais controlador do zodíaco junto com Escorpião e Capricórnio, né? Então, Saturno em Virgem na casa 4, provavelmente nessa casa, a criança, o ser não podia ser autêntico, espontâneo, criativo, desorganizado, bagunçado, não podia falar errado, não podia errar, né? Tinha que ser perfeito, tinha toda uma metodologia, uma estrutura fixa, rígida, certo? Aí tem o Júpiter em Virgem do lado desse Saturno. Então, ao passo que era um ambiente doméstico, familiar, ou tinha essa figura, né, punitiva, inclusive, exigente, né, que provavelmente a pessoa tirava 9,5 e falava, por que não tirou 10? Não fez mais do que sua obrigação. Que criticava, que apontava os erros, que julgava, né, que exigia sempre que a pessoa melhorasse, que dizia que nada nunca estava bom. Né, um nível de insatisfação muito grande, de falta de aceitação. E ao mesmo tempo vem o Júpiter, mas como é que o Júpiter cresce aí, né, nesse ambiente familiar? Então, provavelmente, esse ser, essa pessoa, para ser aceito nesse clã, busca ser o maior aluno, o maior, ter as maiores notas no colégio, ter a maior performance, maior, quando eu digo maior, é maior melhor, né? Ter a maior aceitação desses pais. Então, vai ter um complexo aí, né? Um complexo de inferioridade. Uma falta de
expressão, de autonomia, de autenticidade. E o Plutão, né? Aí vem Plutão em Virgem. Provavelmente, né, Plutão é regente de Escorpião, planeta das mortes, das mudanças, das transformações, né? Mas aí na casa 4 de Câncer, então pode ser que, por exemplo, também essa pessoa, o Virgem é o signo da cura também, né? O oposto complementar Peixes da saúde. Pode ser que nessa casa, nesse ambiente, tenha um médico, os pais sejam médicos, enfermeiros, médico veterinário, terapeutas, enfim, alguém que é conectado à área da saúde, nutricionistas, nutrólogos, professores de língua portuguesa, enfim. E aí o que acontece? O Plutão em Virgem, muito provavelmente nesse âmbito familiar, vão ter situações que podem envolver morte por doenças e de alguma perdas familiares na infância por doenças, ou situações de transformação e mudança profunda por conta de um trabalho, né, que o Virgem rege a casa 6, o trabalho de um desses tutores, guardiões, pais, e isso abala profundamente o senso ou o vínculo emocional. De repente um desses pais vai para longe a trabalho e aí ativa o trauma infantil do abandono, casa 4, percebe? Enfim, só que o Plutão, né, pai de Escorpião, é isso. Toda dor está a serviço do amor. No veneno está o antídoto, né? Então, se consegue transformar essa história, casa 4, essa biografia, o que doía se torna cura, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Casa 6 em Peixes e casa 12 em Virgem por aqui. Eixo do serviço, né? Do serviço. O que é serviço? É o sacro ofício, é o ofício sagrado, né? Casa 6 vem depois da casa 5 de Leão, porque supostamente a gente em Leão encontra o nosso eu, a nossa autenticidade, verdade, espontaneidade, dons, talentos, livre autoexpressão, criatividade, e a gente encontra uma forma micro, detalhada, metodológica, uma metodologia, um sistema, uma linguagem virginiana para comunicar, Virgem é filho de Mercúrio, esse nosso eu, o nosso Sol, Leão, filho do Sol, no mundo, através do nosso trabalho, do nosso sacrifício, do nosso servir, que é colocar os nossos dons, talentos e habilidades, né, para o coletivo. Então, o eixo do serviço vai pegar aí, né, da espiritualidade, na materialidade da vida, do trabalho material, do trabalho espiritual, da devoção, do ceticismo, da crítica, da aceitação, né? E deixa eu ver o que mais aqui, Carol, eu toda RS com Virgem na casa 4. Eu tenho Saturno a 0 graus de Virgem na casa 11. Pois é, casa 11 já falamos aqui no começo do vídeo, né? Então pode ter aí situações que o Saturno sempre traz um desafio, né? O Saturno é a Receita Federal Cósmica, né? Então ele pode trazer alguma cobrança, alguma pendência, alguma dívida, alguma situação não resolvida no âmbito, né, da sua cidadania no mundo, da sua coletividade, das suas amizades, dos seus projetos, dos seus pensamentos, das suas crenças, né? Casa 11, o ar mental, a comunicação aquariana, certo? Queridos, acho que deu, é isso. Alguém quer fazer, 5 minutos finais, hein? Vai dar 1 hora aqui. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, dúvida, complemento, informação? Vou aproveitar que vocês estão aqui, gente. Eu lancei hoje, tá? Hoje, uma mega promoção no Dia do Astrólogo, que foi ontem. Minha formação de astrologia online está de R$ 1.610 por R$ 299 até sexta-feira da semana que vem apenas, tá? 7 dias para ter acesso à minha formação, que são 30 aulas gravadas de 30 minutos cada, acesso vitalício, grupo no WhatsApp, vitalício, plantão de dúvidas, apostila feita por mim.
Ah, que lindas. Aí, minhas alunas aqui embaixo, ó. Carol Metri, Driviel. Como assim você quer, Dri? Você já é aluna. Gratidão, ó. Ó a pessoa de lua em virgem, ó. Ascendente leão, lua em virgem. Você é a melhor astróloga do mundo. Sim! Tadã, Júpiter em peixes aqui no meu ascendente. Não, não tá no meu ascendente ainda, tá na minha lua. O que você falou? Hã? Fazer um curso só sobre sinastria mapa composto. De se pensar, hein, Carol? Ó o Júpiter aí dando ideias. Vamos ver, hein? Oi, Laura! Olá, querida! Buenas noches! Que lindo tu presença! Aí, falei do Júpiter em peixes, entrou a artista, né? Sigam a Laura aqui, ó. Tenho até um oráculo dela que eu conheci em Piracanga, outro lugar mega pisciano, né? Então, enfim, ó, Júpiter em peixes também para finalizar, temos 4 minutos aqui agora. Pode ter um aumento na história das vacinas, da cura, mas aí é que tá, olha aí. Tudo é oposto complementar. Se vai ter aumento, expansão das vacinas, da cura, né, a gente entende... Ah, um beijo, né, Nelson? Eu ia falar Nerso. Aí, ó, o Júpiter em peixes pegando sol. Pô, eu não sei se vocês entraram na hora que eu falei pra uma das meninas que tinha sol em peixes aqui, sobre o Júpiter passando no sol dela, mas a live vai ficar salva. Epa, a Carol já tá inscrita no curso de sinastria. Calma, Carol, será? Vamos ver. Geminiana, né? Já quer estudar. Bom, e aí, então, ó, eu tava falando, né? Se vai ter um aumento, uma expansão de cura, de vacina, na mesma proporção, né? O que a gente tá tendo? Um aumento da doença, percebe? Né? Então, já tem as variantes, novas doenças. Então é isso, gente, sabe? Tudo é oposto, complementar e proporcional na mesma medida. Então, se a gente vai precisar desenvolver a nossa habilidade pisciana de cura, as doenças também vão aumentar. Porque a gente vai precisar... a cura, ela só acontece para quem tá doente, senão não tem cura, não precisa de cura, entende? Então, só por fim aqui, né? O que mais que a gente pode esperar que aumente? As questões da arte, da espiritualidade, das terapias, da busca por um sentido maior da existência, né? Um desapego do materialismo, as questões holísticas, místicas, transcendentais, a necessidade de fazer o bem ao próximo, a nós mesmos, o autocuidado, o cinema, a música, a dança, a arte, a espiritualidade, a comunhão, a compaixão, o amor incondicional, a caridade, o altruísmo. E, gente, aí voltou a conexão com algo maior, invisível, a mediunidade, a sensibilidade, a sensitividade, a intuição, o nosso aspecto maternal, tá? E acho que é isso. Ó, outra coisa, gente, o Júpiter em peixes mal acabou de entrar em peixes, tá? 2, 3 dias, talvez uma semana antes, as chuvas na Bahia, tá? Então podemos esperar sim também mais doenças vindo para a humanidade para a gente aprender a consciência pisciana do amor ao próximo, dissolver o nosso egoísmo, nossa mente, nosso comportamento, né, moderno, narcísico. A gente vai sentir mais necessidade de se voltar para a consciência do meio ambiente. Nossa, eu tenho 25 segundos, tá falando aqui. Acho que eu vou terminar então para não perder, gente. Ai, Carol, ele tá falando que vai acabar. 15 segundos. Eu tiro depois. Eu ponho nos stories, tá bom? Gente, eu vou fechar aqui para não perder a live. A gratidão pisciana.